Olá pessoal, tudo bem? Então, espero que esteja tudo jóia. Vamos começar então a nossa segunda aula online de religião, falando sobre o uso responsável da tecnologia, né? E também a relação com o autodomínio. Então, precisa haver essa relação de autodomínio com o uso da tecnologia, né? Nós não podemos nos tornarmos reféns da tecnologia, né? Deixando que ela se torne um vício. Vamos ver como nós vamos discutir esse assunto à frente. Primeira coisa que nós temos que saber, né, o nosso assunto também ele está relacionado com autodomínio, então vamos ver uma definição para o que seria autodomínio. Autodomínio é o domínio de si mesmo, a arte de saber governar a sua própria mente. Então, nós temos que ter um domínio sobre a nossa pessoa, para que a gente possa governar a nossa mente. É um valor essencial para o dia a dia, pois, sem o controle de nós mesmos, não pode haver controle na relação com as pessoas de nossa convivência diária. Esse valor é uma força interior que nos estimula a moldar a nossa personalidade de maneira positiva pelo controle dos impulsos. Muito bem, vamos por partes então. Vamos frase por frase. Autodomínio é o domínio de si mesmo, a arte de saber governar a sua própria mente. Então, pessoal, nós precisamos ter um controle sobre a nossa mente. Quando a gente fala em governar a nossa própria mente, nós estamos falando em ter um certo controle sobre a nossa mente. Esse, como a própria palavra diz, né, autodomínio é o domínio de si mesmo, é a arte de você saber dominar a si mesmo, os seus impulsos, as suas emoções, os seus sentimentos. É um valor essencial para o dia a dia, pois sem o controle de nós mesmos, não pode haver controle na relação com as pessoas de nossa convivência diária. Gente, todos nós hoje temos uma convivência com as pessoas em geral, né? Nós diariamente nós convivemos com as pessoas. Essas pessoas podem ser da família, pode ser do trabalho, pode ser da escola, pode ser grupo de amigos. Então, assim, a convivência ela existe, isso é fato. Agora, essa relação que a gente tem com as pessoas, tá? É necessário que nós tenhamos também um autodomínio sobre nós mesmos, né? Nós temos um controle sobre nós mesmos para que justamente essa convivência ela seja de uma forma saudável. Vamos supor, se eu não tenho autodomínio, não consigo controlar as minhas emoções, eu não vou conseguir ter um relacionamento com as pessoas, né? em que eu possa conviver. Então, uma coisa que é importante é nós termos primeiro controle sobre nós mesmos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, para que a gente possa conviver diariamente com as outras pessoas. Esse valor, né, o autodomínio, ele é uma força interior, é algo que nós temos dentro de nós, que nos estimula a moldar a nossa personalidade. Então, o autodomínio, ele vai moldando, quando você tem autodomínio, você vai moldando a sua personalidade de maneira positiva, pelo controle dos impulsos. Então, a pessoa que tem um autodomínio, ela consegue controlar os seus impulsos. E a partir do momento que ela consegue controlar os seus impulsos, isso se transforma em algo positivo na personalidade dela, né? Então, assim, ela é uma pessoa que consegue manter um controle sobre os seus pensamentos, sobre os seus impulsos. As pessoas não ficam nervosas à toa, né? Ela não se fica nervosa, né? não arruma briga à toa. Então, isso é importante. Se eu me controlo, se eu tenho um autodomínio, eu estou controlando os meus impulsos e, consequentemente, isso é um ponto positivo
para a minha personalidade. Muito bem. O autodomínio, ele também ajuda a sermos capazes de compreender e aceitar com mais paciência os conflitos que surgem na convivência diária com os outros. Gente, como eu falei anteriormente, nós vivemos em sociedade. Nós temos relacionamentos. A partir do momento que eu tenho relacionamento com os outros, o que vai acontecer? Se eu tenho uma convivência diária com alguém, uma coisa é você conviver diariamente com uma pessoa, outra coisa é você encontrar com a pessoa muito raramente. Mas se você tem uma convivência diária com alguém, por exemplo, pai, mãe, um irmão, marido, esposa, essa convivência diária, tá? Ela pode levar a alguns conflitos. A gente tem que ter muita força de vontade para não gerar esses conflitos. Mas se esses conflitos eles existem, tá? Se eu tenho um autodomínio, esse autodomínio vai me permitir que eu tenha mais paciência em relação ao outro, com quem eu convivo. Então, se eu tenho autodomínio, eu vou conseguir ser uma pessoa muito mais paciente, tá? E muito mais calma na questão da convivência diária. Então, eu posso dizer que o autodomínio ele é um valor fundamental porque ainda ajuda a sermos mais seguros, cidadãos de ação e não de palavras vazias. Então, por outro lado também, a partir do momento que eu tenho um autodomínio, tá? Ele vai me ajudar a ser uma pessoa segura de si, das suas convicções, uma pessoa segura dos seus pensamentos, tá? E isso faz com que você se torne uma pessoa, um cidadão de ação. É aquela pessoa que não fica parada, né? Ela vai em cima dos seus objetivos, né? E não de palavras vazias, né? A pessoa não perde tempo com palavras vazias, com coisas que não efetivamente importam, né? Então, a questão do autodomínio ela é muito interessante porque ela vai nos ajudar a sermos cada vez mais cidadãos conscientes de ação, tá? E não de palavras vazias. Então isso tudo ele é muito importante porque para que a gente possa verdadeiramente ser uma pessoa que tenha um autodomínio. Autodomínio e uso das tecnologias e das redes sociais. Exercer o autodomínio em relação ao uso das tecnologias e redes sociais é ser capaz de. Então nós vamos ver aqui alguns pontos em que como que eu vou vincular a questão do autodomínio com o uso dessas tecnologias e das redes sociais. Muito bem, o primeiro ponto é saber selecionar os momentos em que não usará nenhuma tecnologia nem acessará nenhuma rede social para simplesmente estar com os amigos, com a família, estudar, ler um livro, caminhar, passear, etc. Gente, primeiro ponto importantíssimo: quais são os momentos que eu tenho que deixar a tecnologia do lado, computadores, tablets, celulares, para que eu possa ter um convívio social mais humano, um convívio pessoal. Então, assim, nós temos que ter esses momentos em que nós deixamos todo tipo de tecnologia de lado e esse momento em que nós deixamos de lado para justamente estarmos com os nossos amigos, com a nossa família, fazer uma brincadeira, passear um pouco. Isso é muito importante, né? Por quê? Porque senão você vai ficar o dia inteiro num computador, no celular e não vai ter esse relacionamento com as pessoas, tá? Segundo ponto, saber respeitar e fazer-se respeitado nas redes. Isso é importante, né? Você tem que ter uma postura diante das redes sociais.
né? Você tem que saber aquilo que você coloca nas redes sociais, aquilo que você compartilha, né? E também usar uma linguagem adequada para cada momento. Então você tem que ter, mesmo que seja, isso serve tanto para o dia a dia, no contato pessoal, como também nas redes sociais, né? Você tem que saber como que você fala com as pessoas, né? Até mesmo dentro, né, utilizando um celular, um computador, você tem que tomar cuidado com as palavras, né? Por quê? A linguagem sua, ela vai demonstrar muito bem quem você é. Então, assim, todas essas questões que nós colocamos aqui, são questões que a gente tem que observar, né? E são questões que são importantes para esse relacionamento, né? Também na internet, né? Ou nas redes sociais que a gente utiliza. Bom, esse assunto ele não para aqui, né? Nós vamos continuar ainda esse assunto, tá? Com mais uma aula. E por enquanto hoje nós vamos parando por aqui, né? E a gente se vê então na próxima aula. Um grande abraço a todos.